Salve, rapaziada. Ótima noite a todos. Ótimo dia a todos, aliás. Dia de Natal, domingo de Natal. Um Feliz Natal a todos novamente. Falei no vídeo de ontem, mas sempre bom falar. Um ótimo Natal, que todos tenham ou estejam curtindo em família, que é a grande essência, né? A grande importância do Natal é estar com a família, estar com quem amamos de verdade. E hoje tentaremos, é muito difícil, eu não sou o senhor da razão, o dono da verdade, mas tentaremos aqui buscar qual foi a maior seleção do século XXI. A Copa terminou, mas a gente sente saudade, sempre quer falar um pouquinho mais, então a gente vai abordar esse tema. Qual seleção teve maior destaque nas Copas, né, no século XXI? Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, ajude a levar o conteúdo do R-City para mais longe, beleza? Muito obrigado aí pela moral e pela audiência de vocês. E desde que a Copa começou no século XXI, né, a primeira Copa foi em 2002. Então tivemos 6 Copas do Mundo: 2002, 2006, 2010, 14, 18 e 22. Para ter uma base, né, de seleções que pode ter uma importância, pode se tornar a melhor seleção do século XXI em Copas, o que é? Passar da primeira fase. Esse é o critério básico, né? Não tem como uma seleção nem passar da primeira fase e ser considerada a maior seleção do século XXI até o momento. Desde o início do século, 36 seleções já se classificaram para a fase mata-mata. Qual seleção será que tem o melhor rendimento em Copas no século XXI? Difícil, muito equilíbrio, muito difícil fazer toda essa pesquisa. Muitas seleções, inclusive, daria para fazer outra Copa do Mundo, uma Copa extra com essas 36 seleções. Sobrariam ainda 4, aí teria uma repescagem, mas muitas seleções desde 2002 se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo. São essas seleções, tá? Vou ler todas aqui para vocês. Paraguai, México, Irlanda, Itália, Dinamarca, Bélgica, Suécia, Japão, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Senegal, Turquia, Coreia do Sul, Alemanha, Brasil, Austrália, Suíça, Equador, Holanda, Gana, Argentina, Ucrânia, Portugal, França, Eslováquia, Chile, Uruguai, Nigéria, Argélia, Grécia, Colômbia, Costa Rica, Rússia, Croácia, Polônia e, enfim, Marrocos. Todas essas seleções tiveram a oportunidade de passar para as fases mata-matas de Copas do Mundo, pelo menos chegando nas oitavas de final. 6 Copas do Mundo, apenas uma seleção chegou nos 6 mata-matas de Copa do Mundo. Adivinha quem é? É a seleção brasileira. Obviamente, a seleção brasileira então já entra nessa briga, no meu ponto de vista. Comente aqui se você acha que a seleção brasileira faz parte dessa seleta lista. Seleção brasileira chegou nos 6 mata-matas de Copa. A seleção brasileira ela foi finalista em uma oportunidade, semifinalista em outra oportunidade e em 4 vezes parou nas quartas de final. Então a seleção brasileira sofrendo muito com a zica das quartas de final, mas garantiu um título nesse século e uma semifinal ficou entre as 4 principais seleções do planeta. Seleções que das 6 Copas chegaram em 5 fases mata-matas. A gente começa pela seleção mexicana. Em 5 participações na fase eliminatória, a seleção mexicana ela caiu nas oitavas as 5 vezes. Então, a seleção mexicana, eu vou pôr até um xizinho aqui na minha anotação, né? Porque não dá, né? Uma seleção não pode ser considerada a melhor do século, chegando em 5 vezes, é um bom número, 5 vezes em mata-mata, mas caindo todas nas oitavas. Então mostra que a seleção mexicana não tem uma grande representatividade na Copa do Mundo. Outra seleção que também chegou em 5 fases eliminatórias de Copa é a Espanha. 3 eliminações nas oitavas, uma nas quartas e um título em 2010.
Rendimento mediano da seleção espanhola, né? Tem o título de 2010, mas tirando os títulos também são eliminações precoces em Copas do Mundo. Igualando a Espanha, a Inglaterra também chegou em 5 fases de mata-mata. Chegou nas oitavas em uma oportunidade, 3 vezes nas quartas e em uma vez na semifinal, agora em 2018. E a Argentina também em 5 mata-matas, mas a Argentina merece o destaque. Chegou em 2 finais, 2 quartas e uma oitavas de final. 2 finais em 6 Copas do Mundo. É um ótimo número, é um ótimo aproveitamento da seleção argentina. Com um título e um vice. Tá ótimo. 4 mata-matas, seleções que chegaram em 4 vezes, 4 oportunidades nas fases de mata-mata. O Japão chegou em 4 fases eliminatórias com 4 eliminações nas oitavas. Então essa aqui também a gente pode descartar, né? Assim como a gente descartou a seleção mexicana, a seleção japonesa também não tem nem possibilidade de entrar nessa briga de principal seleção do século XXI. Os Estados Unidos chegou em 4 fases decisivas, porém, uma eliminação nas quartas e 3 nas oitavas. Também muito fraco o rendimento da seleção americana. A Alemanha chegou em 4 fases de mata-mata, com 2 semifinais e 2 finais. Ó, a Alemanha que não vive boa fase nas últimas Copas, mas no século XXI a Alemanha é muito forte em Copa do Mundo. Quando chegar na fase de mata-mata, vai para as cabeças, vai brigar entre as principais seleções. A Suíça chegou em 4 oportunidades na fase de mata-mata, porém, 4 eliminações nas oitavas. Também mostra ser uma seleção sem representatividade em Copas do Mundo. A Holanda também, né, tem o mesmo número de mata-mata, chegou uma vez nas oitavas, uma nas quartas, uma na semi e outra na final, mas a Holanda não conquistou o título da Copa, mas é um aproveitamento mediano, é uma seleção forte, uma seleção que tem seu respeito na Copa do Mundo. E a França chegou em 4 mata-matas e simplesmente chegou em 3 finais de Copa do Mundo. Outra história, outro patamar, né? Enquanto a Fiona late desesperadamente aqui, querendo brincar com a outra cachorra, faz parte, né? Chegou em 3 finais, chegou em 2006, 18 e 22. Espetacular o aproveitamento da França, gigantesca a seleção francesa em Copas do Mundo nesse século XXI. E a Bélgica, ela chegou... Agora, seleções que chegaram em 3 vezes no mata-mata na Copa no século XXI. A Bélgica chegou 3 vezes, chegou uma nas oitavas, uma nas quartas e outra na semifinal. A Suécia também 3 vezes, porém caiu as 3 vezes nas oitavas. Então, ó, corta, porque quem fica só em oitavas não dá, né, para entrar na brincadeira. Coreia do Sul, né? Obviamente, uma semifinal e 2 oitavas, também um aproveitamento baixo da seleção coreana. Uruguai, 3 vezes, uma semifinal e 2 oitavas, um aproveitamento baixo também. Apenas essas seleções chegaram 3 vezes no mata-mata no século XXI. Agora, eu vou dar um resumão, porque eu acho que quem entra nessa briga é quem chegou de 4 a 6 mata-matas, briga por ser a principal seleção do século XXI, principalmente em aproveitamentos de Copa. Agora, quem chegou em 2 mata-matas foram as seleções do Paraguai, Itália, Dinamarca, Senegal, Austrália, Gana, Chile, Colômbia e Croácia. Dando um destaque para a Itália, que chegou 2 vezes no mata-mata e foi campeão em 2006, e a Croácia, que chegou em 2 oportunidades, e uma chegou na semifinal e outra na final. Então merecem o respeito, mas ainda não briga para ser a top seleção do século XXI. Em um mata-mata chegou Irlanda, Turquia, Equador, Ucrânia, Eslováquia, Nigéria, Argélia, Grécia, Costa Rica, Rússia, Polônia e Marrocos. Essas seleções disputaram mata-mata uma vez nesse século XXI.
Opa, fugindo da câmera aqui. Então, tivemos essas seleções. Então, como eu disse, eu acho que quem entra na briga é seleções que disputaram de 4 mata-matas a 6 mata-matas. Seleção brasileira, óbvio que entra nessa briga, disputou todos os mata-matas, não pipocou nenhuma vez, passou todas as vezes para fase eliminatórias de Copa, e o aproveitamento depois aí é outra história a ser discutida. Quem chegou 5 vezes, acredito que a Argentina é uma seleção que merece o seu valor, merece aqui o debate, o meu debate individual, e eu quero que vocês comentem. A Espanha também, a Espanha conquistou um título, merece também aqui. E de 4 mata-matas, Japão e Estados Unidos não entram na briga. A Alemanha é uma forte candidata. E a França. A França também, 3 finais de Copa do Mundo, não é para qualquer um. E Holanda oscila demais, eu não vou acrescentar. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 seleções. Podemos fazer um top 5. Muito interessante. Olha, eu vou colocar na 5ª colocação a seleção da Alemanha. A seleção da Alemanha porque ela foi muito forte até 2014. Nesses últimos 8 anos, a seleção da Alemanha ela acabou caindo bastante de rendimento nas Copas, tanto que não passou da primeira fase nem em 18, nem em 22. Então, pelo retrospecto recente, pela fase atual, eu acho que a Alemanha ela tem uma história muito legal em Copas nesse século, mas deixa muito a desejar. 4ª colocada aqui, vamos lá. 4ª colocada eu vou de Espanha também. A Espanha faz 12 anos que não apresenta um bom futebol em Copas. E são 3 eliminações nas oitavas, então cai muito cedo na Copa. Teve uma eliminação nas quartas e o título de 2010. Mas já se vão 12 anos e a Espanha, desde 14, ela não se mostra uma seleção forte, não chega forte nas disputas de Copa. Então, eu coloco ela em 4º lugar aqui nessa briga pela principal seleção do século XXI. 3º lugar, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Ficou seleção brasileira, seleção argentina e seleção francesa. Nesse eu vou ter que colocar a seleção brasileira. Eu sou pachequinho, mas não tem jeito. A seleção brasileira, desde 2002, caiu demais o rendimento da seleção brasileira. Em 2006 caiu nas quartas, em 2010 caiu nas quartas, em 2014 caiu na semi, mas caiu de forma humilhante, vexatória. 2018 e 2022 também caiu nas quartas de final. Então, a seleção brasileira, ela é regular, então por isso que eu coloco ela nesse top 3, ela sempre está na briga, mas ultimamente está sempre brigando e não conquista merda nenhuma. Então, pela regularidade, por sempre estar na briga, ser a única seleção que chegou em todos os mata-matas de Copa, eu coloco a seleção brasileira nesse top 3, além disso, conquistou uma Copa, ficou em 4º em 2014, então está sempre figurando entre as principais seleções do planeta. Então eu coloco ela no top 3 do século XXI. Boa briga aqui, mas eu vou colocar a Argentina em 2º lugar. A Argentina que chegou em 4 disputas, disputou 2 quartas de final, chegou uma vez nas oitavas e em 2 finais. Eu vou acabar considerando assim as seleções que mais recentemente teve uma maior evolução, e a seleção da Argentina, nas últimas 4 Copas do Mundo, chegou em 2 finais. As últimas 3, aliás. 14 chegou na final, 18 não chegou, acabou caindo nas oitavas. E em 2022 foi para a final e foi campeã.
Então, os últimos 10 anos da seleção argentina, os últimos 8 anos em Copas, é muito forte. É uma seleção que mostra a sua tradição, mostra a sua força. Então, a seleção argentina, para mim, é a segunda principal seleção do século XXI. E a líder é a seleção francesa. Seleção francesa que chegou até em menos mata-matas que a seleção da Argentina. A Argentina chegou em 5 e a França em 4, mas a França chegou em 3 finais. Porra, são 6 Copas do Mundo, metade das finais a França estava presente. Então a França é uma fortíssima seleção, uma seleção que quando passa sempre está brigando nas cabeças e não entrega fácil, tanto que as finais a gente vê contra a Itália que perdeu, mas foi nos pênaltis, contra a Argentina também nos pênaltis, com muita emoção, um belo jogo de futebol. E em 2018 sobrou, ganhou a Copa com facilidade sobre a Croácia. Então eu coloco a seleção francesa como a principal seleção do século XXI. Vocês concordam com essa lista? Óbvio que eu usei mais a Copa do Mundo, a gente não. Eu não tenho esse embasamento todo para pegar eliminatórias da Europa, da América, da Ásia, porra, aí é muita coisa. Mas pegando a principal competição do planeta, né? Principal competição de seleções, que é a Copa do Mundo, esse foi o top 5, na minha opinião. A Alemanha é a quinta colocada, a Espanha é a quarta, a seleção brasileira a terceira, a Argentina fica na vice-liderança e a França a grande líder e a principal seleção do século XXI. Vocês concordam? A França é a maior seleção do século XXI? Comente aqui, tá bom? Aqui embaixo, se inscreva no canal e curta tudo do R-City, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!